Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do curso Cuca Concurso Vestibulares. Estamos aqui mais uma vez com o professor Revson Medeiros para tirar todas as suas dúvidas na matemática, meu filho. E hoje, olha qual é a nossa atração, ó. Atração especial na aula de hoje. Escala, exatamente, esse assunto aí, ó, é importantíssimo para quem vai fazer o Enem, né? O Enem, ele cobra bastante esse assunto, né? E é um assunto importante também para aquele aluno que está querendo dar uma reforçada na sua base, né? Que está querendo reforçar sua base para poder aprender bacana aí os assuntos do ensino médio, né? Também é um assunto também ligado à geografia. Geralmente, como o Enem, ele trata muito a questão da interdisciplinaridade, né? Então, geralmente, ele vai envolver ali a geografia com a matemática. Pode pegar as provas do Enem e olhar. Você vai ver várias questões envolvendo esse assunto. Escala. Tudo bem? Vamos lá então direto ao que interessa? Meu querido aluno, olha só. Existem três tipos de escala, tá? A escala linear, a escala diária e a escala volumétrica, né? Linear, área e volume, beleza? Agora, a regra geral para todas essas escalas, todos esses três tipos de escala, a regra geral que nós vamos adotar é essa aqui, ó. Essa que você está vendo aqui na lousa. Olha para cá. E é igual a P sobre R, né? E é igual a P sobre R. Esse E aqui, meu querido aluno, ó, é exatamente a escala, né? Então, a escala vai ser Pzinho sobre Rzão. E o que é o Pzinho, professor? É a distância que é dada no papel, no mapa, né? Você vai ter ali a distância no mapa, é esse Pzinho aqui, distância no papel. Esse P significa papel, né? Distância no papel. E esse R é a distância real. Eu estou colocando R maiúsculo porque a gente está trabalhando de medida real, beleza? Então, escala é igual a distância no papel dividido pela distância real. É igual a P sobre R. Tudo bem? Se por acaso você pegar uma questão envolvendo escala de área, aí você tem que elevar ao quadrado aqui, pessoal, porque você sabe que a área ela é dada em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, não é isso? A área não é a unidade ao quadrado, né? Então, você tem que elevar ao quadrado aqui, ó, na regra, beleza? Se você tiver uma escala volumétrica, né? Uma escala de volume, aí você tem que elevar ao cubo, beleza? Então, esses dois tipos de escala também podem aparecer, mas o mais comum nas provas do Enem, né, é a escala linear, beleza? Deu para entender a regra, pessoal? Tranquilo, né? Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Bora fazer dois exemplos aqui rapidinho, né? E aí depois a gente parte para a resolução dos exercícios, tá bom? Vamos lá entender então esses dois exemplos? Olha para esse primeiro exemplo. Vamos lá, vamos ler comigo esse primeiro exemplo. Ele diz assim, ó. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 20 centímetros. Então, você tem ali o mapa, e no mapa, a distância entre duas cidades é 20 centímetros. É claro que se essa distância está no mapa, então ela é a distância, o quê? No papel, né? Então, é o Pzinho ali da nossa fórmula. Pzinho é 20 centímetros. Distância no papel, né? Sabendo que a distância real é de 400 quilômetros, então é o Rzão, né? 400 quilômetros. Ele quer saber qual é a escala que foi usada nesse mapa. Tudo bem? Então, ele está me dando a distância no papel, o Pzinho, 20 centímetros. Ele está me dando a distância real, 400 quilômetros. Ele quer saber qual é a escala que a gente está usando aí. Beleza? Vamos, então, para a nossa regrinha. Veja que essa questão ela envolve escala linear. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com distância, né? Com medida de distância. Então, é linear. Beleza? Então, a regra é a mesma, né? Escala, o que é? É a distância no papel dividido pela distância real. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Vamos lá. Distância no papel, 20 centímetros. E a distância real, 400 quilômetros. Meu querido aluno, o que você percebe aí? Um detalhe aí, rapidinho, antes da gente fazer a substituição. Você percebe que essas unidades estão diferentes, correto? Você tem aqui a distância no papel 20 centímetros e a distância real 400 quilômetros. Você sabe que a gente não pode substituir nada em unidades diferentes, tem que estar sempre na mesma unidade. Então aqui eu posso optar pelo seguinte, eu posso transformar isso aqui de centímetro
para quilômetro, ou eu posso transformar isso aqui de quilômetro para centímetro. Aí a escolha é minha, né? Mas o que é que eu acho melhor? A gente transformar de quilômetro para centímetro, porque se a gente for transformar de centímetro para quilômetro, a gente vai trabalhar com número decimal, e não é legal, né? Então vamos transformar aqui de quilômetro para centímetro. Lembra da aula que nós tivemos de transformação de unidade? Você ainda lembra daquela tabelinha? Ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para lá, decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar de quilômetro para centímetro, tudo bem? Eu estou aqui, ó, e eu quero chegar aqui. Então eu tenho que andar quantas casas com a vírgula? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe que a vírgula está bem aqui, né? Então quando eu pego o 400 e eu ando 5 casas com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vai parar aqui e esses espaços vazios a gente já viu que a gente completa com 0, né? Então vai ficar essa medida aí, ó. Vai ficar 40 milhões, né? Então isso aqui vai ser 40 milhões de centímetros. E agora a gente vai aplicar a fórmula, porque agora eu já deixei na mesma unidade. Tudo bem? Então o que que diz a fórmula? Que a escala é a distância no papel dividido pela distância real. Quanto é a distância no papel? 20 centímetros. E quanto é a distância real? 40 milhões de centímetros, né? 40 acompanhado de 6 zeros, ó, ou 4 acompanhado de 8 zeros, né? Vai cancelar o zero de cima com o zero de baixo. E observa que vai ficar 2 sobre isso aqui, né? Dá para simplificar tudo por 2, correto? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1. E embaixo vai ficar 40 dividido por 2, 20, acompanhado de 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a escala é essa aí, ó. 1 para, que número é esse? 200, 1 para 2 milhões, né? 1 para 2 milhões. Essa seria a escala usada nesse mapa aí. Tudo bem, meu querido aluno? Tranquila a fórmula, né? Beleza, fácil de aplicar. Só toma cuidado um pouquinho aí nas unidades, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, para a gente ver uma outra aplicação dessa fórmula. Olha, essa fórmula, obviamente, ela não foi feita só para você descobrir a escala. Pode ser que você pegue uma questão que ele peça o quê? A distância no papel ou então a distância real. Isso pode acontecer, né? É o que a gente vai ver agora nesse segundo exemplo. Ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. Sabendo que a distância entre dois pontos em um mapa é de 12 centímetros, o que é esse 12 centímetros? É a distância no papel, é o pezinho, né? Então, pezinho igual a 12 centímetros. Calcule a distância real, olha o que ele está pedindo, ó. A distância real, então ele quer o R, né? É o que eu estou querendo, eu vou colocar uma interrogação. Sabendo que a escala é 1 para 10 mil, ó, ele está dando a escala 1 para 10 mil. Então, vamos para a fórmula novamente, já que é uma questão de escala, eu tenho que aplicar a fórmula. Escala, distância no papel dividido pela distância real, né? Quanto é que é a escala? Está aqui, ó, 1 para 10 mil. Ó, como é que eu jogo na fórmula? Ó, em forma de fração, né? Esses dois pontinhos aqui também podem indicar fração, divisão, quociente, né? Distância no papel é 12 e a distância real é o que eu estou querendo, ó. E aí você tem aqui uma proporção, né? Você tem uma igualdade entre duas frações, você tem uma proporção, você pode multiplicar cruzado, né? Os extremos pelos meios. Então vai ficar 1 vezes R é R, que é a distância real. 12 vezes 10 mil vai dar isso aqui, ó, 12 acompanhado de 4 zeros, né? Ou seja, vai dar 120 mil, né? E aí, 120 mil o quê? Como aqui está em centímetro, né, meu querido aluno? Então aqui vai ser 120 mil centímetros, a distância real. Agora, geralmente, né, a gente vai ter essa distância na resposta, não vai estar em centímetro, vai estar em quilômetro. Geralmente a resposta, quando envolve distância grande, ele coloca em quilômetro. Então eu tenho que transformar, se eu precisasse transformar de centímetro para quilômetro, então eu teria que pegar, ó, eu teria que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para frente com a vírgula. Então seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta também poderia estar assim, ó, 1,2,
quilômetros. Tudo bem, meu querido aluno? Deu para entender legal aí a regra, né? A aplicação da regra da escala, né? Não esquecer que quando for área tem que elevar ao quadrado e quando for volume tem que elevar ao cubo. Vamos fazer o seguinte? Bora resolver o exercício e aí a gente mostra uma situação envolvendo a área ou volume, tá bom? E aí você vai ver como é que aplica, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta.